Namaskar. Por que será que algumas pessoas sofrem mais do que outras? Por que será que mesmo num grupo de pessoas existem aqueles que sofrem mais, outras sofrem menos, diante da mesma situação, diante da mesma circunstância? O que será que há nisto, hein? Não precisa analisar muito, não precisa pesquisar muito, não precisa se debater tanto em estudos ou qualquer outro tipo de análise, porque Patanjali já diz isso no Yoga Sutra, e o Bhagavad Gita ele é recheado de informações e conhecimentos, conceitos que nos trazem uma boa noção do que causa esse sofrimento e por que algumas pessoas sofrem mais do que outras. Imagine que nós temos uma situação na qual algum desconforto surge, alguma condição às vezes não muito confortável, prazerosa, satisfatória, ou até mesmo algum desafio um pouco mais incongruente surge, e você está do lado de pessoas que são completamente naturais com isso, ou perto de pessoas que estão completamente conturbadas com uma situação que às vezes, relativamente, é simples para outras. Então, o que será que cria isto, né? O que será que traz essa turbulência e gera sofrimento para alguns e não gera o mesmo desconforto e sofrimento para outros? Imagine que você coloque dentro de um ambiente, dentro de uma caixa, dois animais, um rato e um porco-espinho, ou um ouriço. Esse ouriço, quando ele se aproxima do rato, ou quando o rato se aproxima desse ouriço, é natural que aquele rato ele vá sofrer mais, porque o ouriço, com seus espinhos, ele vai ferir o rato, correto? Agora, imagine que este ouriço, ele desconheça a superfície de uma cerca viva feita com uma planta conhecida, talvez você conheça, chamada coroa de Cristo, que é uma planta rasteira, geralmente é utilizada em cercas vivas, e ela é repleta de espinhos. E esse ouriço vai querer passar em meio àquela cerca viva, repleta de espinhos, e o seu corpo espinhento não vai resolver o problema. Ele vai se espinhar. O que naturalmente não aconteceria com o rato, que já tem a experiência dos espinhos. O que isso significa? É uma metáfora assim bem infantil, mas para ilustrar um pouco a ideia. O que mais causa sofrimento, ou este teor de que algumas pessoas sofrem mais do que outras diante de situações semelhantes, ou mesmo na própria e mesma condição, é o ego. A identificação com o próprio ego gera muito sofrimento. No Yoga Sutra é chamado de Asmita, Bhagavad Gita, Ahamkara. Asmita é a predominância do ego, é você hipervalorizar o próprio ego, é viver a base e a sombra deste ego. Quando este ego não é satisfeito, quando este ego não é reconhecido, o sofrimento é uma tormenta imensa. Se eu tenho uma postura egóica, se eu tenho uma postura na qual eu tendo a ser reconhecido por algo onde meu ego está inserido, ou seja, numa atividade profissional, ou seja, por ser uma pessoa publicamente conhecida, ou por ser alguém que, de certa forma, é elogiado e apreciado, quando eu não tenho esta minha, diria, direção de holofotes voltada para mim, o meu ego fica aflito, sofre, chora, me deixa mal, sofro. Recentemente tive uma experiência num ambiente público,
um café da manhã, em que várias pessoas entravam ali na sala do refeitório, na sala do café, e geralmente pessoas educadas cumprimentavam, davam bom dia, e todas as outras pessoas naturalmente respondiam, e havia ali uma troca de relacionamento rápido, claro, ninguém se conhecia tão bem ainda, mas havia uma educação, havia um respeito, certo? Entrava lá, bom dia, natural. De repente entra um casal. E o rapaz, ele tinha ali um aspecto que o que entrou primeiro foi o ego dele. Deu para perceber isso. Só que aquela ideia de não julgar, ela deve prevalecer. Nós não devemos julgar ninguém pelo seu aspecto, pela sua característica, num primeiro momento. Mas ele justificou aquela sua aparência no seu comportamento. E o comportamento diz tudo, a atitude diz tudo. Foi a única pessoa que entrou na sala, no café, diante de um grupo já de pessoas que já estavam ali tomando seu café da manhã, sem cumprimentar, com o ego todo empinado. Naturalmente, esse comportamento manifestado ali por este porco-espinho gerou um certo desconforto para ele mesmo, porque ninguém deu atenção para ele, ninguém ligou para a presença dele, porque ele não foi educado, ele não foi respeitoso. Ele adentrou um espaço imaginando que o seu ego seria reconhecido, seu ego seria lisonjeado, seu ego seria acariciado, apreciado. Mas ninguém está nem aí para o seu ego. Ninguém se importa a mínima com o seu ego. Inclusive, o seu ego é como o porco-espinho. Aonde entra, ele incomoda quem está ali presente. E não um incômodo semelhante ao dele, que se incomodou de não ter sido respondido ou ser reconhecido, mas incomoda no sentido de que as pessoas não vão respeitar, não vão te dar atenção. Não irão te dar atenção. Ninguém quer dar atenção para o ego do outro. As pessoas dão atenção para o seu comportamento, para a sua atitude, para os seus valores, para a sua atitude de comprometimento pelo bem do outro, pela satisfação do outro, pelo respeito ao outro, pela educação com o outro. E, naturalmente, o porco-espinho não tem muito respeito pelo outro. Ele nem se importa se a presença dele incomoda o outro, se a presença dele fere o outro. Então, quer dizer, a asmita é justamente essa prevalecência do ego. E quando nós deixamos o ego prevalecer, nós sofremos. Porque o ego, ele não é reconhecido. O ego, ele é algo que está a mais, tanto em você, que alimenta este falso ego, como também está a mais no ambiente onde outras pessoas estejam presentes, ali para apenas ter um momento de tranquilidade, um momento de trocas, um momento de confraternização, um momento de relacionamento humano, relacionamento de um nível mais saudável. E o efeito dessa situação foi o seguinte, que daqui a alguns minutos você via nitidamente na face dessa pessoa que ela estava sofrendo. Ela estava sofrendo. Sofrendo devido ao seu próprio ego. Então, assim, é importante nós analisarmos até que ponto o nosso ego está nos espinhando. Até que ponto o nosso ego espinha o outro. E se perceber isto, antes que alguém lhe fale, vá lá e corte os espinhos do seu ego. É a melhor receita para você começar a encontrar um caminho de paz, um caminho de felicidade autêntica. Até a próxima. Namaskar.